E um Flamengo que me parece, ô VS, produziu pra vencer. Mas teve um Léo Jardim em noite de Neuer, como o próprio Twitter do Flamengo brincou, que impossibilitou, né? Boa noite. Boa noite. Acho que é um tema que a gente vira e mexe tem falado aqui do Flamengo. Eu acho que, ao contrário do jogo contra o Central Córdoba, ao contrário do jogo, talvez até contra o Vitória, por exemplo, que o Flamengo venceu, o Flamengo produziu muito ofensivamente. O Flamengo teve pelo menos 5 ou 6 chances claras de gol. O Vasco, no primeiro tempo, tem 2 boas chances, né? E no segundo tempo já não consegue. O cenário do que aconteceu no Campeonato Carioca aconteceu de novo, né? Um Vasco que consegue equilibrar um pouco as coisas no primeiro tempo, ou consegue diminuir a distância no primeiro tempo, e no segundo tempo vai caindo de produção, e acho que até uma questão física, e passa a ficar controlado, passa a ficar vendo o Flamengo controlar o jogo. O Flamengo fez isso, teve oportunidade no segundo tempo. O Léo Jardim fez pelo menos 3 grandes defesas e acabou ficando no 0-0. Tem uma coisa positiva dentro desse empate, que foi, hoje o 0-0 persistiu e o Flamengo sofreu pouco. Eu tenho falado muito isso. Quanto mais o 0-0 ficar no placar, mais arriscado para o Flamengo é. E hoje não foi. As melhores chances do Vasco foram no primeiro tempo. Que foi muito bom, eu achei. O primeiro tempo, achei o primeiro tempo de um clássico bom para muito bom. Um jogo bom, né? Não jogo bom. Para um time só. Aí o segundo tempo eu achei bem abaixo. E no segundo tempo o Flamengo dominou e acabou não conseguindo fazer o gol. E acho que mérito fisicamente também o Vasco foi pro espaço também. Então, mas aí eu acho que é o que o Vasco quando começa a trocar também. Que aconteceu nos jogos do Campeonato Carioca. Mas é que eu acho que passa um pouco pelo que a Aline falou, assim, o segundo tempo que o Flamengo pode recorrer a peças, mesmo que tenha peças que não estejam à disposição ou 100%, ainda tem muito mais peças do que o Vasco. Então, além de você ter uma queda física, você tem uma queda de qualidade natural no Vasco quando você começa a fazer substituições, né, Renato? Tecnicamente, os elencos, boa noite, tem uma distância bem grande. Eu não acho o time titular do Vasco, por exemplo, o time que começou hoje um time ruim. Eu acho que é um time que... Inclusive, eu acho que o Vasco mostrou uma organização interessante. Saindo da pressão do Flamengo, bonitinho, assim, abrindo o campo ali em 2, 3 contra-ataques, bem certinho. O primeiro tempo do Vasco eu achei bem bom. E quando baixou o bloco, acho que talvez tenha sido a primeira amostra de Carille, assim, mesmo a linha de 4 firme. Acho que os zagueiros fizeram um bom jogo. Acho que os laterais do Vasco talvez sejam um ponto alto do Vasco, assim. Acho que o Vasco não tem problema nas laterais com seus 2 titulares. Mas, assim, é muito tipo de jogo que o Carille, na carreira, consegue criar situações, né? Ele mesmo no Corinthians, com times, às vezes, inferiores, conseguia ali fazer clássicos duros. Mas, assim, o que me chamou mais atenção é que você via a rede social, você via no geral, e o papo era do Flamengo golear, cara. Pela distância vai golear, não sei o quê. Eu até vi o pré-jogo de vocês, o Ricardinho, não, vai ser goleado. O Formiga falou, calma, não é assim não, não é assim não. Não, é que eu acho que tá um o jogo é jogado, cara. Não, tava tudo bem, mas é porque eu acho que o Vasco dá uma sofrida na temporada em alguns jogos. Não dá, mas assim, e aí, não dá pra achar que vai ser 6x1, 6x0, 4x0 toda hora. Assim, eu vi mas muita um favoritismo muito claro do Flamengo. Muito claro. E eu vi muita gente também lembrando do chocolate, né, do 5x1 que o Vasco deu no Flamengo numa Páscoa, que teve a história do chocolate distribuído pelo Eurico, que hoje era uma chance de tentar devolver aquilo, né? Também não, né? Mas, também cara, vamos calmar assim, também. 5x1 em clássicos. 25 anos. Quer dizer, hoje eu não sei se é exatamente Páscoa, na mesma época, a Páscoa é no mesmo ano, mas em termos de ano são 25 acho que aquele anos. jogo Foi em 2000. no domingo de Páscoa mesmo. Foi no domingo de Páscoa. 5x1 e era no ano de 2000. Então, agora, eu não sei se já fez ou já vai fazer ainda por conta que a Páscoa muda, né? Muda. Mas em termos de ano, completa 25 anos. Esse é o Achei tipo... que era de acordo com o Carnaval, que era 40 dias depois, não? Sim, mas e quando é que se define o Carnaval? Sei lá, isso é uma grande pergunta. Eu acho que É a Lua que define quando é a Páscoa, 40 parabéns. dias. Cara, essa informação 47, eu passei... Não, o tô Carnaval. ironizando não, tá? Eu também, eu sabia descobri isso qual faz era o 2 critério semanas, 3 semanas. zero de quando era o Carnaval. Eu achei que era, também não vamos sei aqui não, como é que é tentar a Lua? adequar. É a Lua. Como é que tá a agenda da galera pra Salvador? Aí eu achei que era eu por pensava aí. que era o político, pensava, eu vou... O Brasil Deixa eu só... ver a previsão do tempo pra Salvador sair. isso. Porra, é isso. Sapucaí, Caramba. como é que tá? Os samba estão tudo pronto? Então é nessa época aqui. Esse programa Acabou. já me adquiriu muito, eu não tinha Pô, ligado, isso é tá vendo? fantástico. E o curioso é que o Vasco, que tem como grande arma o jogo pelo alto com o Verratti, que hoje basicamente só conseguiu uma cabeçada e meio que sem jeito no primeiro tempo, o Flamengo, as grandes chances que teve, quase todas pelo alto. Né? E uma com a mão, que o Ricardinho deu uma condenada ali
falando que, putz, não é inteligente em época de VAR, e realmente, né? Sim. Aquilo se resolve em 5 segundos. Mas é muito instintivo, velho. O cara salta ali, ele tenta de qualquer E é forma curioso que o ampliar um Verratti pouco é da o- área de contato. É curioso que o Verratti provavelmente é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. E nesse lance... E um que- dos do mundo? E nesse lance que o Ryan, pode ser? Foi. Que o Ryan fez pela direita, quando terminou, que ele botou a mão na bola e levou o amarelo, ele virou pro Ryan e fez assim, ó. Por baixo. Era por baixo. É. Era por baixo, ou seja, aí também tu vai cobrar o cara. Não. O cara ouve, o Verratti, cabeceador, melhor cabeceador, Essa- melhor é, cabeceador. essa- Aí o cara fala, essa beleza, jogada cabecei a bola pro aí- alto, aí o cara queria que fosse por Essa baixo. jogada que o Hugo Moura cruza é uma transição boa do Vasco, que o Coutinho ele desacelera, aí entrega a bola, se eu não me engano, no Jair. E assim, o Vasco claramente naquela transição ele escolheu desacelerar e levar o jogo pro lado, pro cruzamento, que sai errado, né? O cruzamento sai baixo. E a bola sobra pro Nuno, que faz uma baita jogada, assim, tal. Mas é muito macetada Não, a o jogada Vasco- do Vasco, o Vasco tem procurar isso de qualquer maneira. Tem jogadas Com no Vasco razão, né? Sim, que você mas vê tem um dias que não vai jogador... rolar. É. Você vê um jogador por dentro, entre linhas, até com possibilidade de receber, o jogador que tá mais atrás, ele prefere abrir. É muito isso, é muito instintivo. é muito, mas muito mas no viciado, final, né? eu acho que é um jogo que o Vasco mostra coisas boas e o Flamengo tem a frustração de não ganhar o jogo porque construiu pra isso, mas longe de ter feito um jogo ruim também. É isso, eu então acho acho também. que é o tipo de clássico que ninguém sai totalmente revoltado. Mas tem umas E decisões nem do... totalmente feliz. É isso. eu acho- Mas tem umas eu acho- decisões eu do acho Felipe que sai Luiz que dá feliz. pra, por exemplo, assim, os dois estando bem, Eu A ouvi gente você ouviu falando. você não tem falando e disputa concordando pra aqui. mim do Cebolinha com o Eu Michael. também acho. Que eu acho até que deu opção, assim, ele Mas o fez... Michael hoje jogou bem. Pô, não acho não. Dentro ele do- deu dentro do que muito ele- do que péssimo. ele vem fazendo, Várias jogou bem. escolhas Eu acho que ele ruins, jogou bem. Vitor, no final. E olha que eu critico pra caramba Nossa, o hoje eu acho Michael. que- Inclusive no Eu no elogiei mano a no mano, primeiro eu votei tempo contra o Michael. o Votei no Nuno volume de Moreira. jogo do Michael, mas não adianta ter o volume e basicamente 90% das jogadas Não, mas ele Porque escolher... porque é ele o- vinha jogando, ele jogou bem hoje. Pô, então ele tava mal. Na Tava- sua visão, não, ele eu, tava eu tô, péssimo. eu tô bem, muito com tava você. bem. São jogadores Mas de prateleiras totalmente Não, diferentes. isso aí é evidente. Não dá pra... O Cebolinha tem que ser titular. É que o Claro Cebolinha que vem tem. de... Só que o Cebolinha, aliás, os dois, né? vem Os dois buscado. não dá pra você cravar quem é o titular, Acho que o porque os Michel dois, ajuda bem mais sem bola os também. dois também. Mas os dois têm muito picotado desde que retornaram, né? Desde que muita lesão e tudo. Não sei se... Eu acho que, diante do cenário Essa que jogada tá aí, é sacanagem. o Bruno Henrique não ocupará esse lugar. Definitivamente. né? Pela esquerda? Eu acho que o Bruno Eu acho Henrique que não não. ocupará esse O que lugar. você acha que ele vai O perder lugar Bruno Henrique mesmo? acho que vai ser reserva do Pedro, eu acho. E vai Porque jogar o Bruno com o Henrique Pedro de em hoje... algumas Mas situações. será? Pode ser que ele fique abaixo até do Plata, porque hoje o Plata entrou centralizado. Até Mas ele jogou há Tem. poucos minutos, né? Mas é porque aí eu É acho que que eu tô ele pensando deve ser mais pela pra frente. minutagem do Pedro, né? Pode Deve ser também. Pela minutagem É. do Pedro. É que eu acho que Se na o Pedro E aos hierarquia... poucos. Se o Pedro tivesse liberado, eu acho que ele É. trocaria direto o Bruno Henrique pelo Pedro. Pelo Pedro. Pode É. ser também, pode Sim, ser. não Mas faz é muito que eu sentido. acho que ele vê o Plata também podendo jogar por dentro É, e talvez pode na ser. hierarquia o Bruno É. desça 2 degraus. Mas o que eu tô dizendo é porque eu acho que essa vaga de ponta pela esquerda tá entre Michael e Bruno e Cebolinha. Cebolinha, porque eu acho que o Bruno Henrique não vai fazer o que precisa. Eu também de não, retorno. de retorno. Se o Cebolinha já faz menos do que talvez o Michael, então assim, acho que aí ficaria, mas eu também acho, Cebolinha muito, acho não. Acho que E- isso é nítido, o eu Cebolinha é acho mais que ele jogador que o coloca Mas Michael. o muito- Cebolinha faz isso, né? Ele só não tá fazendo porque ele não quer, então. Eu acho que hoje teve uma questão também de O que era o Cebolinha... Ayrton, Pô, É isso que é uma vem das uma questão também boas de Cebolinha lesão, características né? do também, Cebolinha, também. isso. que era o sempre- Ayrton Lucas. Aí eu acho que talvez se jogasse o perfeito, Alexandro, perfeito. talvez ele tivesse começado com o Cebolinha. Talvez, não sei, Pode porque ser. ter mais proteção, né? Pode ser. Porque o Ayrton É, Lucas pode realmente ser. marcando E é um eu acho, negócio eu acho pavoroso. E acho inclusive... que o Ayrton Lucas, de novo, é outro jogador que eu critico muito, acho que ele fez um bom jogo. Ele ultrapassou várias vezes bem. Não, digo sem bola. Sem bola... Mas Não, isso ele mas aí- sempre fez, né? É. Não, é que às vezes ele ultrapassa no momento errado, às vezes ele toma a decisão errada. Acho que ele funcionou bem ali. Aliás, o corredor esquerdo do Flamengo atacou demais. Curiosamente, O o primeiro Arrascaeta tempo jogou os 90 minutos. jogou né? os 90 Jogou os minutos. 90. Impressionante Curiosamente, hoje o primeiro tempo, no segundo tempo não, mas no primeiro tempo o Flamengo atacou Só pelo lado praticamente esquerdo. só pelo lado esquerdo. Sim. Com o Ayrton Lucas, acho que o Vasco preparou alguém ali para E a lesão do Ayrton, se for alguma coisa séria, Wesley, dá uma né? quebrada legal no trabalho. Porque, inclusive, quando ele coloca o Varela, ele coloca o Cebolinha justamente que o Varela fica um pouco mais por dentro, né? É, porque o Aí- Varela tem que cortar para dentro pelo É, pé direito. então, né? então- é normal. então- Aí o Cebolinha passou a atacar o corredor. E o Cebolinha joga mais preso na linha, né? O jogo contra Só que o Cebolinha o também corta Tátira, pra dentro, né? o jogo Sim. contra o Tátira, o Varela jogou de lateral esquerdo e jogou bem.
jogou bem. Sim. Então, se não puder nem Alexandre nem Ayrton Lucas, eu imagino que o Varela vai fazer. Se tiver também é uma zica, porque são 3 laterais machucados. E o Não Vinha, tem o Vinha, botando o Vinha. Agora, essa parada E aí, assim, do... seriam titulares. Em vários times. Essa Não, parada do jogo o do- Alexandre, desde que chegou, tá jogando muita bola. O jogo do Vasco, que a gente falou que foi bom no primeiro tempo, segundo tempo, assim, tu vê várias alterações. Ele tirou Jair, Hugo e Nuno, os 3 destruídos. E o Verratti, coitado, também terminou o jogo absolutamente Chama o sem gás guincho. nenhum já. Ele já tava muito, mas muito desgastado. Aliás, bom Acho- jogador o tal do Nuno, hein? Não conhecia. É bom. E depois jogador. entrou o Garré, que também gosta de ir pra dentro. O Vasco não tem o... Tem o O Adson. Ryan e o Adson, mas O Adson o machucou Garré de e novo. o Nuno são muito... Eles gostam muito de jogar por dentro, né? Eles ficam ali próximos do Coutinho, que eu acho que fez um primeiro tempo justo. Também acho. Mas no segundo tempo também é outro que não tinha sustentação para aguentar o ritmo que o jogo pedia. E eu acho que não é coincidência, a diferença física também é evidente do Flamengo ter dominado o jogo na etapa final. Mas aí faltou esse... Eu vi gente cornetando o Gerson por ter perdido 2, 3 gols. Cara, o Gerson pra mim, fez um jogo muito bom também. Só que, pô, ele vai Ele- errar. acho que A cabeçada dele, o Léo Acho que Jardim 2 salva. gols no primeiro tempo. Eu não sei Deve se é ser a gol cobrança. perdido, são finalizações difíceis, pô. Um é a finalização que vem da esquerda para trás, ele bate, sobe, a outra ele defende, e tem uma que ele não chega, né? Isso. Tem uma que a bola ia na cabeça dele Mas e ele eu não acho que o chega. marcador é safo, vai no corpo do Gerson, dá uma tiradinha. Tirar um pouco do alcance. Pra Né? mim, assim, Aí, essa daí, ó. Essa bola não é Teve gol outra, perdido. teve outra Pô, que o essa Michel bola aí deu não é gol voltando. perdido. Essa bola não é gol perdido. Primeira chance do Flamengo foi uma jogada parecida. Ó, essa daí, né? Ele chega É a o raspar Piton, acho, né? na bola. O Piton vai no corpo dele. Esse pra atrapalha. mim é o Gerson Prime aí, né? Tanto que a gente tá falando de um cara que mesmo atuando no Brasil, hoje acho que é titular absoluto da seleção brasileira sem técnico, né?